O Google Gemini, ou a ferramenta de inteligência artificial generativa do Google, acabou de custar para a empresa 96 bilhões de dólares em queda de ação do mercado por causa do imenso fracasso que essa ferramenta tem sido. E nesse vídeo de hoje eu vou contar para você por que o Google está indo tão mal nessa área de inteligência artificial, por que eles não estão conseguindo entrar e competir com o ChatGPT da OpenAI e qual que é o impacto que isso vai ter para o mercado, para o futuro, para as pessoas que trabalham em tech. Como eu falei para vocês, as ações do Google caíram 96 bilhões de dólares, ou seja, o valor de mercado diminuiu 96 bilhões de dólares praticamente da noite para o dia por causa do fracasso do Google Gemini. Mas para quem acha que o Google Gemini é apenas um único fracasso do Google, vale lembrar que o Google, a primeira iniciativa deles no mercado de inteligência artificial para competir com o ChatGPT foi o Bard, que foi um imenso fracasso. Tão grande que eles tiveram que remodelar, começar o Bard do zero novamente, e para isso mudaram até o nome para Gemini, assim tentando apagar um pouco aquela história, aquela sensação terrível que ficou que o Google tinha tido um imenso fracasso, mas o fracasso continuou. E eu vou te explicar por quê. Em primeiro lugar, uma ferramenta de inteligência artificial generativa nunca foi interessante para o Google. Tanto é que a OpenAI contratou 5 dos principais engenheiros de pesquisa do Google, pesquisa voltada para a área de inteligência artificial, que foram trabalhar na OpenAI e ajudaram tremendamente na melhoria dos sistemas de inteligência artificial da OpenAI ou do ChatGPT. Mas por que isso não é interessante para o Google? O modelo do Google de fazer negócio, o modelo deles de gerar dinheiro, vem através de cliques em anúncios. De fato, quase 60% de todo o dinheiro que o Google gera vem do Google Search. Um pouquinho vem do YouTube, um pouco vem hoje do Google Cloud e de outras iniciativas do Google. Mas o Google Search, ou seja, a página de pesquisas do Google, é a principal fonte de receita da empresa. E aí você pensa, se a principal fonte de receita de todo o Google, dos bilhões e bilhões de dólares que ele gera por ano, vem de uma página na internet em que aparece links depois de uma busca e você clica no link para ir para uma outra página, o que você acha que vai acontecer se começar a prevalecer uma ferramenta que você não precisa de links? O Google teria que repensar completamente o modelo de negócios deles e pensar numa outra maneira de gerar dinheiro que não seja através de cliques em anúncios, como acontece com o Google AdWords. Ou seja, quando você anuncia no Google Ads e aparece os seus resultados ali no topo do Google. Mais de 70% de todo o revenue ou toda a receita do Google vem da área de ads. E se você for ver, 90% quase de todo esse dinheiro vem do Google Search, não vem do YouTube, não vem do Google Display, mas sim dos resultados da busca do Google. Então, a partir do momento que surgiu uma ferramenta como o ChatGPT e essa ferramenta começou a conquistar uma grande parte da população mundial, que já estava bastante cansada com não só os resultados que vinham do Google, mas a falta de acuracidade desses resultados, e encontrou no ChatGPT uma ferramenta muito mais eficiente, muito mais rápida e muito melhor. E aí o Google ficou completamente perdido. Porque ou eles mudavam completamente o modelo de negócios deles para criar uma ferramenta que fosse competir com o OpenAI e ao mesmo tempo tivesse um novo modelo de negócios para gerar dinheiro através de anúncios, ou eles teriam que lutar com todas as forças para que essas novas ferramentas não prevalecessem. Porque se você pensar bem, uma empresa de trilhões de dólares, que é o Google, não tem por que eles não terem investido muito antes em uma ferramenta de inteligência artificial generativa e colocar isso para o grande público. Mas eles não fizeram isso, pelo menos gerando essa ferramenta para o grande público, porque não é interessante para o modelo de negócios deles. Só que o que eles não esperavam é que o ChatGPT ia ter um crescimento e uma adesão do público tão rapidamente. E apesar de ser muito cedo ainda para a gente ter algum dado em relação a esse assunto, eu não duvido que uma grande parcela da população está mudando do Google para o ChatGPT, ou seja, usando o Google cada vez menos e o ChatGPT muito mais. Mas o problema principal que o Google enfrentou com o Gemini foi o grande viés que ele demonstrou, né, nas imagens geradas através do Gemini. Aqui a gente vê, por exemplo, alguém pediu a imagem do Papa e ele mostrou duas versões do Papa que não só não condizem com a realidade atual, como não condizem com nenhuma realidade de papas que já existiram. Depois, alguém pediu a foto dos Founding Fathers of America, ou seja, quem foram os Founding Fathers aqui nos Estados Unidos, e em vez de mostrar
George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, que historicamente, você está falando de dados históricos, você não está falando de opiniões ou do que a pessoa acha, não, é que nem eu perguntar para você onde iniciou a Revolução Industrial, as pessoas vão falar, iniciou na Inglaterra, e depois a gente viu nos Estados Unidos o crescimento através no setor automobilístico e outros setores. Então, se eu pedir pro Gemini me falar onde iniciou a Revolução Industrial e ele falar que foi na China, ele está mostrando um viés gigantesco de algo que não condiz com a realidade histórica. E foi o que a gente viu aqui, nesses tipos de imagens geradas. Então aqui realmente a gente vê quem são efetivamente, né, os Founding Fathers, o Alexander Hamilton, James Madison, Benjamin Franklin, assim por diante. E aí as matérias começaram a sair, o chefe do Google admite que teve um viés muito grande nas ferramentas de AI, para tentando mostrar uma diversidade que não tem menor relação com contextos históricos. Por quê? Porque essas ferramentas, elas têm que ser acuradas e nos gerar informações verdadeiras que a gente pode confiar. E a partir daí as pessoas começaram a fazer um monte de brincadeira na internet, falando: olha, o que aconteceu quando eu pedi a foto do Elon Musk ou pedi a foto do Mark Zuckerberg? E aí até o cofundador, o Sergey Brin, do Google, falou que realmente eles mess up, ou seja, eles realmente pisaram feio na bola. E o Google acabou gerando uma nota depois, pedindo desculpas, explicando e falando que vai fazer melhor a partir de agora. E aí, finalmente, você teve essa reunião do Google explicando, né, o time do Gemini explicando o que deu errado, e o que todo mundo ficou falando foi da camiseta da pessoa que estava no Google, que isso foi extremamente ofensiva, mas reflete um pouco o tipo de funcionário que está dentro dessas empresas hoje e que acaba impactando negativamente. Ele não leva tão a sério a responsabilidade mais desse tipo de trabalho. E aí acontece o que a gente vê. Então você soma TikTok, ChatGPT e essas grandes mudanças no mercado de tech, e isso tem sido a receita para o Google arrancar os cabelos. Tanto é que quando eu trabalhava no Google, muitos anos atrás, o Google dificilmente despediria um funcionário, a não ser por questões muito sérias. Por quê? Porque a empresa estava indo tão bem que valia a pena até manter funcionários que eles não precisavam, só para esses funcionários não irem para outras empresas ou para os competidores. Então não era incomum, por exemplo, quando eu trabalhava lá, eu ver um monte de gente que a gente chama em inglês idle, simplesmente ali sem fazer nada, trabalhando um pouco, trabalhando poucas horas e ganhando um excelente salário para não precisar fazer muito. Hoje, tudo isso mudou. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu trabalhava no Google, os contractors do Google fizeram uma passeata aqui nos Estados Unidos, pedindo melhores benefícios, melhores salários, e o Google teve que acatar com muitas dessas demandas. Você pula agora para 2024, em que os funcionários do YouTube Music, contractors, fizeram as mesmas reivindicações e imediatamente o Google demitiu todos eles. Por quê? Em primeiro lugar, o Google não pode mais se dar o luxo de manter essas pessoas trabalhando. Segundo lugar, a inteligência artificial generativa, em grande número das empresas de tech hoje, tem substituído uma boa parte dos funcionários. Não os funcionários principais ou os mais importantes, mas sim aqueles funcionários que fazem um trabalho muito de assessoria. E em terceiro lugar, o Google está tentando se achar nesse novo mercado. Pode parecer até um pouco exagero, mas por exemplo, quando eu trabalhei no Meta, o Facebook, eu tirei uma foto em frente à placa do Meta, lá em Melon Park, aqui na Califórnia. Quando você olha a parte de trás daquele sign, ou seja, daquele outdoor gigante, de símbolo que tem com o logo do Meta na frente do Meta, o que você não vê é que por trás existe o logo de uma de que foi a das maiores empresas de tecnologia do mundo de todos os tempos, que foi a Sun Microsystems. Por que o Meta deixou o logo da Sun Microsystems na parte de trás do logo do Meta? Para lembrar que na área de tecnologia tudo muda muito rapidamente. E a empresa de ponta num dia pode virar empresa ultrapassada no outro, ao ponto de falir, como aconteceu com a Sun Microsystems. Mas o que isso significa para você e o que isso pode impactar a sua vida, principalmente se você for um profissional de tecnologia ou quiser se tornar um profissional de tecnologia? O que você tem que entender é que o mercado de tecnologia está mudando completamente, em grande parte por causa do Generative AI. E se você não souber utilizar o Generative AI para o seu benefício, você vai ser um profissional atrasado. Eu fiz um vídeo aqui, por exemplo, sobre o fim do programador, e algumas pessoas foram a favor, outras contra, mas o que as pessoas que foram contra não entenderam é que o programador ele não vai acabar da noite para o dia. Primeiro que esse é um processo gradual. Em segundo lugar,
é que não quer dizer que não vai existir mais programação, mas vai haver uma necessidade muito menor de programadores. Por quê? Porque com Generative AI, daqui a alguns anos, qualquer pessoa vai virar um programador. Mas não é qualquer pessoa que vai virar um excelente programador. Deixa eu te dar um exemplo e fazer uma analogia para que você entenda melhor. Recentemente, uma pessoa ficando num hospital aqui nos Estados Unidos achou estranho ter uma coisa ali no teto que ela falou: Meu, o que é aquilo? E aí, quando perguntaram, falaram: Aquilo é a sua enfermeira. Ela You falou: guys, Como I don't assim know a what's minha happening at this enfermeira? point. Um, I'm in my room at the hospital, and they don't have enough staff here. So they said, "Hey, just so you know, there's a thing on the wall, and it's going to be your virtual nurse. That thing right there." And she just came on, and it was she was on the TV. Like our TV stopped. We were watching a barbecue show. She was on there, and like the camera turned around and looked at us, and then she was like, "How's it going?" Judy, what do you mean? How's it going? What are you doing up there? And where was she? Nobody knows. I think she's in the cloud. Anywho, they don't have enough people here, and so they use virtual nurses. We didn't know about this. Você percebeu que a profissão de enfermagem não acabou? Você percebeu que não quer dizer que não vão haver mais enfermeiras ou que o hospital ali não vai precisar mais de enfermeiras? O que significa que, para tarefas menores, o AI e esse tipo de ferramenta vai substituir a enfermeira. Então, um hospital que antigamente precisava contratar 200 enfermeiras, agora ele vai conseguir se virar com 120. E melhor, a enfermeira virtual que fica ali não precisa estar nem no hospital. De fato, ela não precisa nem estar nos Estados Unidos, ela pode atender de qualquer lugar do mundo. E havendo uma emergência, ela vai contactar uma enfermeira que aí sim vai se deslocar até o quarto da paciente. É a mesma coisa quando a gente fala de inteligência artificial para a área de tech. Inclusive, muito do meu trabalho no TikTok tem sido relacionado à automação. Na verdade, desde que eu estava no Facebook, 30, 40% do meu tempo era criando sistemas de automação, tanto para as pessoas que trabalhavam no Facebook, como para os meus clientes. E o que era essa automação? Substituir parte do meu trabalho pela inteligência artificial, por ferramentas que tantos os meus stakeholders no Facebook, como clientes fora do Facebook, poderiam utilizar sem precisar chegar a mim. Aí você fala: Jerry, então não quer dizer que você vai ser substituído? De maneira nenhuma, porque eu estou automatizando parte do meu trabalho para que eu possa focar em coisas que são muito mais importantes e requerem muito mais habilidades no meu trabalho. Eu comentei até no vídeo ali que quando eu falei para o meu chefe no Facebook que eu gostava de programar, ele quase me expulsou da sala, falando: não, você é muito caro para a gente ter você aqui programando. Por quê? Porque essas tarefas essenciais é que vão precisar do cientista de dados. E aí o cientista de dados que não sabe fazer esse tipo de trabalho mais sofisticado, mais avançado, que realmente vai causar um impacto para a empresa, ele é o primeiro que vai ser cortado nesse novo mercado. Então, para se preparar, o que você tem que fazer? Você tem que ser um profissional com especialidades num nicho específico, que saiba utilizar todo o potencial dessas novas ferramentas generativas e as ferramentas de tecnologia em geral para otimizar o seu trabalho e se tornar um profissional bastante diferenciado no mercado. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de dar o like aqui no canal, curtir, subscribe. Eu vou estar trazendo muito mais notícias e informações de tecnologia para vocês. Qualquer dúvida, me perguntem aqui e eu vou estar respondendo. Um abraço, até a próxima.